Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor, meus amigos, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. A gente está aí na expectativa, amanhã tem jogo do Fluminense na Taça Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Um jogo difícil, o Fluminense aí em uma fase, em crise, técnico balançando, mas hoje tem uma notícia que pelo menos deixa a gente um pouquinho mais esperançoso em termos de elenco. O Fluminense, rapaziada, estava em negociação, abriu negociação com o John Arias, aquele ponta esquerda da equipe do Santa Fé, bom jogador. Ele joga pelos lados do campo, principalmente ali pelo lado esquerdo, sem ser canhoto. O John Arias não é um ponta esquerda de perna canhota. Ele joga daquele lado, mas ele afunila o jogo, ele traz o jogo para dentro. Ele tem um bom chute de perna direita, né? Jogador de levar a bola para a linha de fundo. Mas é rápido, é veloz e vai ser muito útil, principalmente para aquele lado, porque a gente está tendo um problema aí com o Gabriel Teixeira, o índice de aproveitamento dele caiu bastante, não está tendo bons jogos ali pelo aquele lado, falta opção. A gente tem o Matheus Martins que pode jogar por aquele lado também, que precisa ser um pouquinho mais utilizado, né, o Roger Machado. No último jogo, o Matheus Martins entrou pelo aquele lado, que é o lado dele ali, a ponta esquerda. Ele recebeu uma bola, fez uma boa projeção em velocidade, mas definiu mal o lance. É um problema dessa garotada de Xerém. O Kaique também faz muito isso, Gabriel Teixeira e o Luiz Henrique. A definição do lance é o último momento da ação ofensiva dos jogadores. Eles vão muito bem em velocidade, em projeção, em drible, mas quando chega na definição, se vai cruzar, se vai chutar, se vai dar uma assistência, eles tomam as decisões erradas. Isso tem acontecido com o Gabriel Teixeira, com o Luiz Henrique e com o Kaique também quando entra. Então, pelo aquele lado, o Fluminense ganhou mais uma opção, que é o John Arias. Está praticamente confirmado. O Fluminense terá mesmo reforço do John Arias, diz aqui a matéria, pelo menos foi o que revelou o treinador do Santa Fé. O cara do Santa Fé, o treinador explanou geral, já deixou bem claro qual o destino do ponto esquerda. O treinador do Santa Fé, o Harold Rivera, em entrevista ao canal Win Sports da Colômbia, ele contou que o meio-campista já tem viagem marcada para o Brasil. Vamos abrir aspas para ele? John Arias sairá da concentração da seleção, ele está lá com a seleção colombiana, foi levado para um período de testes, né, de treinamento. Pode ser também que ele seja convocado para a seleção colombiana e pode desfalcar o Fluminense futuramente nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, jogador de Copa do Mundo, jogador que é convocado para a seleção colombiana, então é um bom reforço para a equipe do Fluminense. Nesse momento ele está lá com a seleção, depois desse período de treinamentos com a seleção, ele vai entrar no avião e vai vir para o Brasil, segundo o treinador do Santa Fé. Então, confirmou, segundo palavras do treinador, ele diz o seguinte: com a seleção e viaja para o Brasil nesta sexta-feira para se juntar ao Fluminense, disse o Rivera. Então, saindo da seleção, pega o avião, vem para o Brasil nesta sexta-feira. Então, essa semana, John Arias desembarcando aqui no Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense. Deve fazer exames médicos, assinar contrato e em seguida será apresentado um bom reforço. Na reportagem diz que ele é meio-campista, porque ele faz as duas funções. Ele joga tanto ali pelo lado esquerdo, como também ali centralizado no meio de campo na armação do jogo. Então ele ocupa a função não só do Gabriel Teixeira, como também pode ocupar a função sequestrada, vamos assim dizer, pelo Nenê, né? Porque ninguém ocupa aquela posição ali. O Casares já tentou jogar naquela posição, não conseguiu. O Ganso também não conseguiu. O Nenê parece que tomou de posse aquele meio de campo ali. E quando é substituído, sai chutando placa de publicidade. Mas agora ele ganhou uma sombra. Alguém que também pode fazer essa função no meio de campo. John Arias pode jogar pela esquerda, aberto, em velocidade de projeção, como também jogar ali no meio de campo. São as opções. Basta quem? Ao Roger Machado utilizar esse jogador nessa função. Daí eu sei que você vai me perguntar: e aí? Pode jogar o jogo da volta contra a equipe do Barcelona de Guayaquil lá no Equador? Não pode. Ele não pode ser mais inscrito nas quartas de finais. Agora, caso o Fluminense passe pelo Barcelona de Guayaquil e chegar numa semifinal, aí sim o John Arias pode ser utilizado. Somente numa semifinal nós poderemos utilizar o futebol do John Arias, reforçando aí o ataque do Fluminense, ou o meio de campo, como o Roger Machado preferir. Felizmente, o período de inscrição para as quartas de finais acabou, então ele não pode jogar o jogo da volta.
E uma coisa que eu não posso deixar de passar para vocês. O Fluminense adquiriu 50% do passe dele, os outros 50% vai ser dividido entre o Patriotas, que é o time formador, e o Santa Fé. Então o Fluminense adquiriu 50% desse jogador. É muito importante, porque ele é um jogador jovem, tem apenas 23 anos de idade, um jogador que tem projeção de imagem para o exterior, é um jogador que está na seleção colombiana, é um jogador de destaque, que vindo para o Fluminense vai projetá-lo ainda mais. Então, numa futura venda desses 50%, o Fluminense pode lucrar muito com esse jogador. Então, é um jogador jovem, com projeção de uma venda futura. O Fluminense pode lucrar com uma venda desse jogador mais lá para frente. Tem um período longo aí para jogar pelo Fluminense, 23 anos, ainda tem muito a acrescentar. Então, é uma ótima aquisição por parte do Fluminense. Essa contratação tem selo de aprovação do Tricolada. Então, boa sorte aí pro John Arias, que jogue durante muito tempo com a camisa tricolor, se torne ídolo e acrescente muito ao ataque do Fluminense Futebol Clube. E pra gente concluir o nosso vídeo, vamos falar de presença de público. O Mário tentou aí com a prefeitura a liberação de público para esse jogo de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Numa live, era o sorteio da Copa do Brasil, ele participou dessa live, ele falou que fez um acordo com o presidente do Barcelona e que estava tentando, junto ao prefeito Eduardo Paes, a liberação do público, uma carga de 10%, somente sócios torcedores, comprovando que tomaram a segunda dose da vacina, poderiam estar presentes no estádio. Daí esse é o resultado, que vocês já sabem, que o Fluminense não vai poder botar público no estádio. Ok, mas segundo o próprio Mário Bittencourt, ele fez um acordo com o presidente do Barcelona, o presidente do Barcelona deixou o Mário à vontade. Ó, você tenta a presença de público lá no Maracanã, que eu vou tentar a minha presença de público aqui em Guayaquil. Então, você resolve o teu problema lá, que eu resolvo o meu problema aqui. Independente se você conseguir lá ou não, eu vou tentar o meu aqui. E o presidente do Barcelona está tentando a liberação da presença de público no seu jogo, no jogo da volta. Eu sou completamente contra o retorno do público lá em Guayaquil. Já que o Fluminense não conseguiu aqui, o que o Fluminense menos precisa nesse momento é que no jogo da volta, contra uma equipe capacitada como o do Barcelona de Guayaquil, chegue lá no Equador e encontre torcedor na arquibancada. Aí é um up a mais, é uma energia a mais, é uma força a mais que o Barcelona vai ganhar nesse jogo da volta, enfrentando o Fluminense com o seu torcedor na arquibancada. Deixa isso lá para a semifinal. Estou na torcida aí para que o Barcelona não consiga. Já que nós, nesta quinta-feira, não teremos a presença de nós, torcedores. Eu, graças a Deus, hoje eu fui no posto médico, tomei minha segunda dose. Se tivesse público amanhã no Maracanã, nessa quinta-feira, no jogo de ida, eu estaria presente. Eu tenho comprovante da minha segunda dose, graças a Deus, essa vantagem de ser velho e ter problema de pressão. Show de bola. Mas já que o Fluminense não conseguiu, eu não quero dar uma vantagemzinha para o adversário lá no jogo da volta. Mas vamos ver como é que ficou definido isso. Vou abrir aspas aqui. Parece que ainda não foi batido o martelo, não foi sacramentado a presença de público ou não lá no jogo da volta. Vamos abrir aspas para o Zapata, que é o presidente do Comitê de Operações de Emergência. Comitê de Operações de Emergência Nacional, lá no Equador. O nome do camarada é o Zapata. Ele disse o seguinte: tínhamos muitos critérios e pedimos ao Barcelona que explicasse o protocolo para o regresso dos torcedores. Guayaquil está em estado de exceção. Portanto, amanhã às 14 horas, nessa quinta-feira, haverá outra reunião com o Barcelona, a Liga Pro, que organiza o campeonato local, o MSP, as Forças Armadas e a Polícia para confirmar outras questões. Fecha aspas aí ao Zapata, o presidente do COE Nacional, Comitê de Operações de Emergência. Então, uma reunião marcada às 14 horas, nessa quinta-feira, para pegar outros critérios, entender do Barcelona como é que vai ser esse protocolo do regresso dos torcedores, que é o Barcelona que está organizando isso tudo, e aí sim definir se vai ter a presença de público ou não no jogo da volta entre Fluminense e Barcelona. Não sei, meus amigos, eu não sei se vai ter um ingresso, caso permita a presença de torcedores nesse jogo da volta, se vai ter alguns ingressos destinados aos torcedores aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente, se tiver alguns ingressos para a galera daqui, vai ter que comprovar a segunda dose, provavelmente o Vilela vai querer ir. Então vamos ver aí se vai ter a presença
ou não de torcedores. Eu espero que não, porque, meu amigo, já é complicado pegar o Barcelona sem torcedor, com torcedor vai ser mais complicado ainda, né? Mas a gente vai para cima dos caras, a gente vai conseguir essa classificação se Deus quiser. O Fluminense cresce muito em jogos assim, jogo grande, independente de torcedor ou não. O Fluminense tem peso, sua camisa é forte e eu confio muito nessa classificação, mesmo com todos os problemas gerados pelo nosso treinador. Então é isso aí, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Se depois de se inscrever, clica no sininho, cara, porque daqui a pouco tem pré-jogo, mais tarde tem pré-jogo. Tem live aqui no canal e é sempre bom você ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado, aguardo vocês pro próximo vídeo, tô indo embora. Fui!